Olá, queridos, a paz do Senhor. Chegamos ao final do nosso terceiro trimestre de 2021. Nós estudamos durante esse trimestre aqui, na lição dos jovens, vigilância, justiça e culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Para nós é sempre um prestígio muito grande ter a sua companhia conosco aqui na Escola Bíblica Dominical, Academia de Pregadores. Estudamos durante esse trimestre os profetas menores, fizemos um percurso em todos eles. Estudaremos hoje o último dos profetas menores, que é o profeta Malaquias. E nós percebemos que realmente esses profetas tiveram grandes mensagens em pequenos livros, pequenas porções de livros, mas com grandes mensagens e mensagens importantíssimas e atuais. Eles escreveram como se estivessem escrevendo para o nosso tempo. Como eu disse, quando lecionamos aqui a lição sobre Miqueias, Miqueias faz um relato pormenorizado da vida de Israel, mas parece que ele está vivendo hoje. Parece que ele está vivendo em Brasília. Parece que ele estava lá em Brasília, vivendo lá. Mas, enfim, os oráculos proféticos dos profetas menores são muito atuais e trazem grande aprendizado para a nossa vida. Nós estudaremos hoje a última lição de número 13, dia 26 de setembro de 2021. O título é Malaquias, Deus se importa com a família. Deus se importa com a família. Embora, quando a gente olha para o livro de Malaquias, a gente sempre lembra de Malaquias capítulo 3, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor. Embora, sempre que a gente fala de Malaquias, na mente das pessoas, a primeira coisa que vem é dízimos e ofertas. Mas quando você estuda o profeta Malaquias, a gente vai entender que em Malaquias Deus é como um pai que está querendo a atenção do filho. Deus está fazendo isso. Deus fala com Israel, por exemplo, se vocês tratarem os governantes de vocês como vocês me tratam, será como eles vão retribuir isso? Deus fala com o povo de Israel, por exemplo, vocês trazem o animal enfermo, o animal manco, coxo, para oferecer a mim. Deus fala com eles, vocês pecaram contra mim, e eles perguntam, em que nós pecamos contra ti? Assim, no maior descaso. No próprio capítulo 3, que fala de dízimos e ofertas, quando Deus fala, vocês estão me roubando, e eles perguntam, em que te roubamos? São como filhos alienados que estão ouvindo uma queixa do pai por causa do desprezo que eles estão cometendo e eles nem sequer deixam a ficha deles cair. Então, o livro do profeta Malaquias é um livro que traz esse contexto. Então, eu gostaria... Nós não vamos tratar aqui, até por uma questão de tempo, não é uma tratativa do autor, do comentarista também, a questão de dízimos e ofertas. Uma coisa eu posso te dizer, isso fica para um outro momento, mas os dízimos e ofertas, inclusive dízimos, são neotestamentários. São uma ordenança de Deus para os nossos dias. A gente consegue provar isso bíblica e teologicamente falando. Outra questão é a situação da administração financeira que se faz das instituições. Tem gente que é séria, tem gente que não é, eu sei disso, enfim, isso é uma outra questão. Mas os dízimos e ofertas são neotestamentários. Nós não vamos tratar disso porque não é uma proposta da lição, mas nós vamos tratar sobre esse contexto de família no livro de Malaquias. Texto do dia, Malaquias capítulo 2, versículos 13 e 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Quando nós lemos a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós estudamos aqui o profeta Oséias, por exemplo, onde a metáfora do casamento, onde o casamento é tomado como metáfora para falar do relacionamento de Deus para Israel, de Deus com Israel. No Novo Testamento, a metáfora do casamento é utilizada para falar do relacionamento de Cristo e a igreja.
Então, quando Malaquias vai apresentar isso aqui, é claro que ele está falando de um contexto não só metafórico, porque o povo de Israel voltou do cativeiro, eu disse na aula passada, que eles chegaram em Jerusalém e acabaram se casando com mulheres das nações pagãs que estavam ali em volta deles, e isso acontece verdadeiramente. Eles voltam do cativeiro e alguns homens começam a abandonar as suas mulheres, serem infiéis e desleais às suas mulheres e casarem com mulheres pagãs. E dois problemas acontecem. Primeiro, a destituição familiar. E segundo, a idolatria. Porque eles destituem a família, os filhos começam a sofrer, a família começa a sofrer, se destrói com isso. E, além de tudo, eles casam com mulheres idólatras e começam a cometer idolatria. A gente sabe que, no contexto do Antigo Testamento, nós temos uma sociedade patriarcal, onde a mulher, não é que ela não tem o seu valor, mas ela não tinha voz, não tinha expressão, e aqui Deus vem também em defesa da mulher. Deus está falando com os homens aqui, ó, com os judeus, com os homens. Vocês abandonaram a companheira de vocês. A mulher que foi a mulher da mocidade de vocês, e vocês agora estão ferindo esse concerto. Então era realmente um total desleixo que estava acontecendo da parte masculina, e Deus chama a atenção deles. Repito, dois problemas estão acontecendo aqui. A destruição familiar, e os homens casavam com mulheres idólatras. E o problema da idolatria que era introduzido no contexto judaico. Síntese da lição. Honramos a Deus quando cumprimos nossos votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Então, honramos a Deus, cumprindo os votos de casamento e satisfazendo o ideal de Deus para a família. Paulo escreve para Timóteo dizendo que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Não adianta a gente pregar, cantar, fazer a obra de Deus e tal, e não cuidar da própria família, não amar a própria família, não ter atenção voltada para a própria família. Infelizmente, tem pessoas que se dedicam à obra de Deus, mas esquecem que a família é a sua primeira igreja, é o seu primeiro ministério, que a família são os seus primeiros discípulos, se esquecem disso. É claro que nós enfrentamos diversos problemas no contexto familiar. É claro que eu sei muito bem que existem filhos que se afastam de Deus por decisões pessoais, mas nós precisamos priorizar a família. E a vida vai nos ensinando também, a gente vai envelhecendo e vai aprendendo com a vida que é melhor estar perto daqueles que nos amam e que nós amamos, do que estar perto daqueles que só precisam de nós. Porque quem só precisa de nós não vai nos amar na nossa inutilidade. Mas quem nos ama e nós amamos, nós teremos uma garantia maior de que eles estarão perto de nós quando formos inúteis, quando não servirmos mais para satisfazer os desejos e vontades daquelas pessoas, quando formos só nós, sem o trabalho que prestamos e sem a utilidade que temos. Texto bíblico, Malaquias capítulo 2, versículos 10 ao 13. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Olha aqui o que eu disse, não é só um desfacelamento familiar que está acontecendo. Aqui está acontecendo também o pecado de idolatria. Aqui, além do marido estar sendo infiel à esposa, ele está sendo infiel a Deus. Apesar que não tem como ser infiel à esposa e sendo fiel a Deus, né? Não tem jeito. Mas sendo infiel a Deus no quesito de adoração. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Ó, toda mulher tem que dar uma glória a Deus, que Deus está defendendo as mulheres aqui agora. O Senhor extirpará, até porque também a mulher não podia abandonar o homem. Ela morria. Mas lá no Antigo Testamento tinha uns trem assim meio maluco, né? O homem abandonava a mulher. Aí Deus chama a atenção. É uma defesa. E olha que Deus nem é feminista, hein? Mas é uma defesa que Deus faz da mulher.
Porque para Deus a mulher tem o mesmo valor. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Nós percebemos que Deus está sempre falando disto com o seu povo. Deus está sempre falando disso. Deus está falando, vocês vêm diante de mim, choram, se derramam, cobrem o altar com choros, com gemidos, mas o Senhor nem olha para a oferta de vocês. Os profetas menores estão sempre falando disso, os maiores também, né? Como Jeremias fala disso, Isaías também fala disso. Deus está deixando claro que antes de ofertar, Ele quer a santidade. Ele quer uma vida santa, uma vida equilibrada. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, Malaquias, primeiro parágrafo, Malaquias, seu nome significa mensageiro. O livro foi escrito por volta de 430 a 420 a.C. No segundo parágrafo, o comentarista vai falar sobre um contexto do livro. No tempo de Malaquias, os judeus haviam retornado para Jerusalém há 100 anos já, aproximadamente. E com o tempo foram tornando-se apáticos na prática da fé. E aí vem a questão das contribuições financeiras, porque eles deixam de entregar dízimos e ofertas, e a classe sacerdotal que não trabalhava começa a sofrer, começa a padecer, começou a ter que deixar o ofício sacerdotal
para trabalhar, e isso trouxe problemas religiosos, e por isso Deus fala através de Malaquias sobre a questão dos dízimos e ofertas. A estrutura e mensagem do livro é um livro de denúncia contundente contra o formalismo religioso. O livro também pode ser dividido em duas partes. A primeira é uma exortação composta de 6 oráculos, aqui estão os 6 oráculos, e a segunda parte, refere-se ao prenúncio profético do dia do Senhor. Então, Malaquias deixa isso claro, que o dia do Senhor estava próximo. Segundo ponto, o comentarista vai tratar da indiferença religiosa, e ele fala algo magnífico sobre a ingratidão no primeiro parágrafo, dizendo que Deus declarou, está aqui, Deus declarou o seu amor para Israel, e eles responderam com cinismo: em que nos amaste? Só Jesus na causa. Que a gente que é pai, a gente já eu pelo menos já senti um pouco na pele disso aqui. Mas eu te amo, mas você me ama em quê? Aí Deus está falando: gente, eu dei a vida por vocês, eu dei um nome para vocês, vocês foram para o cativeiro, trouxe vocês de volta para o cativeiro, vocês estão aí, reconstruindo o tempo, mas isso é só isso que significa o amor do Senhor? A pergunta apresentada por Malaquias refletia o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaçada e turvada. E o comentarista nos coloca assim, ao longo dos anos, o Senhor demonstrara todo o seu amor pelo povo, e ainda assim Israel não sabia reconhecer e responder o tamanho do amor. Como eu disse, o livro de Malaquias é um livro em que Deus é como um pai que está se queixando por causa da indiferença dos filhos. Deus amou, e eles não sabiam dar uma resposta positiva, reconhecer o tamanho do amor de Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto, descaso religioso. Eles traziam ofertas, eu já citei isso aqui, imundas, realizavam sacrifício de qualquer maneira, a ponto de Deus falar assim: se vocês oferecerem para os seus governantes o que vocês oferecem para mim, pergunta para eles o que eles vão achar, se eles vão tratar vocês bem. Aí, como diz, era para Deus mesmo? Como dizem alguns. É para Deus mesmo? Parecendo que Deus, por ser pai, é como o filho que fala assim: eu não pedi para vir ao mundo, o Senhor me colocou no mundo, agora eu só tenho que tolerar. Só que não é assim. E Deus vai deixar isso claro através de Malaquias. Deus está dizendo, Malaquias está dizendo, o dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor vai chegar. Terceiro ponto, a família é importante. Segundo, primeiro parágrafo, casamentos mistos. Judá estava sendo sorrateiramente paganizada. É o que nós já falamos aqui. Além de provocar o desfacelamento familiar, ainda tinha o problema da idolatria. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o divórcio. As famílias, o comentarista nos coloca que as famílias estavam sendo destruídas. O desejo de Deus era que os pais criassem os filhos dedicados a Deus. E a gente sabe que essa unidade familiar produz também uma união com Deus. Eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, há anos atrás, uma frase que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: família é um lugar teológico. Família é um lugar teológico. É na família que a família é o primeiro lugar onde nós aprendemos sobre Deus. É na família que nós precisamos ver, a priori na nossa vida, a ação de Deus. É na família. E aí, quando isso acontece, a família está unida entre si e unida também num projeto, unida a Deus e unida num projeto de Deus. Terceiro e último parágrafo, família. Nossa relação com Deus influencia nossa relação familiar. E esta relação familiar interfere na forma como nos relacionamos com Deus. Fomos criados com capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. No nosso relacionamento familiar,
nós manifestamos a relação com Deus. E a relação familiar interfere na relação que nós temos com Deus. O meu desejo é que você tenha relacionamentos saudáveis com a sua família. O meu desejo é que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que você entenda que nós precisamos lutar para unir a família cada vez mais nos vínculos sagrados do relacionamento com Deus. Deus te abençoe. Semana que vem iniciaremos um novo trimestre. Foi muito bom ter você conosco nesse terceiro trimestre. Na semana que vem vamos iniciar o último trimestre de 2020. E o meu desejo é que Deus prospere a sua vida e a sua casa para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.